Prometo para vocês que a palavra vai ser rápida, tá? Ela é algo que está muito nítido, mas que precisa ser falado. Vamos lá em Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 12. Se você não está com sua Bíblia, acompanhe comigo no telão. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus falactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas o chamem de Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados de Rabi, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados de guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então vamos lá. Tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu tô nervoso, que nem eu falei. Então, assim, eu preciso de alguma coisa para me guiar, senão eu me perco. Então, a Bíblia, em Mateus 23, retrata sobre duas classes, ou podemos dizer, dois grupos religiosos, que a gente chama de fariseus e escribas. Antigamente, lá no tempo de Jesus, fariseus e escribas tinham cargos muito importantes. Se vocês não conhecem, eu vou estar explicando um pouco para vocês antes da gente entrar no contexto. Vamos falar primeiramente dos escribas. Escribas são considerados como doutores das leis, mestres das escrituras. Suas vidas eram completamente dedicadas à lei da Torá. Tinham autoridade no ensino e aquilo no qual eles pregavam para as pessoas. E muitos eram sacerdotes e até membros no Sinédrio, que é considerado o tribunal judaísmo. E até eles eram considerados muitas das vezes como juízes, podendo até sentenciar pessoas que estão pode estar indo dando algum problema do tipo. Então eles tinham até papel como juiz, para vocês verem o tanto que eles são importantes. E os fariseus? Os fariseus, a palavra fariseu vem do hebraico perushim, que significa separados, e que surgiram 150 anos antes do Senhor, durante o período em que Israel estava sob o domínio grego. Ou seja, só pelo nome você já tem uma noção de que os fariseus, eles já têm um nome importante, porque já tem um significado de separados, ou seja, separados pelo Senhor para poder falar sobre a tua lei, a lei da Torá. Eles eram modelos de santidade e moralidade. O povo olhava para eles e dizia: esses sim são homens de Deus. O objetivo deles
era simples: preservar a pureza da fé judaica, queriam se manter puros e fiéis à lei de Moisés, que é a lei da Torá, separado das influências pagãs. Então, novamente, temos a palavra separados. Então, já temos uma noção de que os escribas eram aqueles que copiam a lei e que começam a traduzir para que melhore, para que cheguem mais pessoas, para que as pessoas entendam mais a palavra do Senhor. E temos os fariseus, que são considerados homens de Deus, que são considerados como santificados, né? Vocês estão comigo? Então vamos lá, vamos viajar um pouco na Bíblia. Então, se a gente fosse pegar os escribas e os fariseus hoje, eles seriam considerados, vamos supor, como médicos. Quando você está doente, quando você está enfermo, debilitado, algo do tipo, aonde vocês vão primeiro? Hospital, geralmente, correto? Ou vocês ficam em casa passando mal? Geralmente vocês vão no hospital. Por quê? Porque vocês precisam saber o que vocês estão sentindo. Qual é o que o médico vai dar, o parecer do médico. Até que, quem sabe mais, você ou o médico? Hein, gente? O médico sabe mais? Então imagina, temos o povo antigamente de Israel, temos os fariseus e os escribas. Então os fariseus e escribas eram considerados, se a gente fosse trazer hoje em dia, como médicos, como mestres, especialistas na lei de Moisés. Então, para alguém poder falar algo diretamente para eles, precisam ter muito conhecimento e ter muita certeza do que falam, correto? Embora os fariseus não fossem sacerdotes, eles ensinavam nas sinagogas, ensinavam para o povo ter o conhecimento da lei, e guiavam o povo e praticavam e aplicavam as tradições religiosas. Então eles eram autoridades espirituais, chamando às vezes até de mestres ou rabis, como podemos dizer, tem o mesmo significado. Então, no versículo 2, diz: os mestres da lei e os fariseus, mestres da lei, são quem? Os escribas. Então, vamos focar, tá, gente? Redobre sua atenção. Então, os mestres da lei são considerados escribas. E os fariseus se assentam na lei de Moisés. Então, Jesus já começa o ensinamento já reconhecendo que os escribas e os fariseus têm uma autoridade. Eles sabem que aquele povo está sedento da palavra do Senhor e que precisa ouvir da palavra do Senhor. E ao mesmo tempo ele reconhece que os escribas e os fariseus são uma autoridade máxima naquele momento. O problema é o seguinte, que os escribas e os fariseus, por eles serem juízes, serem mestres da lei, serem especialistas da lei da Torá, eles erraram. Como assim? Pergunta para mim, como assim, Vitor? Eles erravam porque deixaram o orgulho subir a cabeça. Por ele ser conhecido como autoridade religiosa naquele tempo, eles erraram porque se sentiam o máximo, se sentiam no topo, se sentiam como mestres. Esse foi um erro deles. Foi o começo do erro deles. Então Jesus continua no versículo 3: para observar e aprender com eles e não seguir os exemplos. Por que, Vitor? Simples. Como eu falei, eles começaram bem, tiveram uma boa intenção, correto? Imagina, você ser uma pessoa cheia do... não sei se era cheia, né? Mas vamos falar que você é cheia. Vamos falar que elas são cheias, mas que elas têm muito conhecimento. Tem muito conhecimento da palavra do Senhor, mas deixaram o orgulho, até
podemos dizer, o ego subir a cabeça, achando que eles são o máximo, que eles são a autoridade máxima. Para vocês terem noção, para algum grupo religioso se envolver com política, governo, igual antigamente, era muito difícil, você tinha que ter muita influência. Então eles tinham muita influência, até que eles tinham o Sinédrio. Então as pessoas iam atrás dos escribas e dos fariseus para consultar se eles estão fazendo a lei da forma correta ou não. O que nem eu falei, o erro deles foram o quê? Deixaram o orgulho subir a cabeça, se sentiram como mestres ou rabis. Só que, para você falar da palavra do Senhor, você precisa aplicar na sua vida. Se você quer pregar o evangelho, você precisa aplicar na sua vida, você tem que viver o evangelho. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Que a gente tem vivido um evangelho de fariseus. Um evangelho falso. Um evangelho que a gente quer se sentir o superior muitas das vezes, mas quando vai pregar a palavra, não sabe nem o que está falando. Amém! Glória a Deus! Ninguém fala, tá vendo? É mentira? Então, eles erraram, já começaram errando. Como eu falei, muitas pessoas buscavam eles para se consultar. Eles tinham tanto poder a ponto de apontar o dedo na sua cara e falar assim: esse daqui vai ser preso, esse daqui vai ser apredejado, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer enforcado desse jeito e tal. Olha o poder que eles tinham naquela época. Até que o nosso Senhor foi para a cruz por conta deles. Ou seja, vocês entendem que, vamos trazer a realidade de hoje em dia. Tem eu, vamos pegar o senhor como exemplo, pastor, por favor, licença, tá? Então eu peguei o pastor como exemplo, vamos supor que ele não é pastor, somos considerados cristãos. Calma aí, só um minutinho, a garganta está coçando aqui. Então, somos considerados cristãos, somos irmãos na fé, correto? Se somos irmãos na fé, temos que entender a palavra. Temos que entender aquilo no qual estamos falando. Nossa Senhora. Muito obrigado. Ai. Então, tem eu e o pastor. Vamos supor que eu sou Jesus. Supor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que eu sou Jesus e o pastor é meu irmão. Então, o pastor, vamos colocar como um fariseu antigamente. Pastor é o fariseu. Eu e ele somos irmãos, correto? Correto? Somos irmãos. Ou seja, a gente serve ao mesmo Senhor. Correto? Correto? Se servimos o mesmo Senhor, acreditamos nas mesmas coisas. Acreditamos que o Senhor tem um propósito no Senhor e que virá muitas bênçãos, correto? Legal, que bom saber que vocês estão comigo. Mas ainda assim, tendo o pastor como meu irmão, e ele ainda fala assim: você está errado, porque se ele tem mais autoridade que eu, quem seria eu para falar alguma coisa, correto? Nossa Senhora, misericórdia, viu? Cadê? Calma aí, gente, eu falei para vocês, eu preciso me achar aqui, senão me perco. Então, servimos o mesmo Senhor, só que um falava que você está errado e o outro falava que estava certo. Então, eu falava assim: eu preciso seguir a palavra do Senhor por conta da essência do que está sendo pregado e eu estou vivendo aquilo, enquanto o pastor, está repreendido, né? O pastor está falando assim: não, temos que seguir a risca, temos que seguir de acordo com a lei da Torá, temos que seguir de acordo com os 10 mandamentos,
Por quê? Porque os 10 mandamentos foi algo entregue para Moisés. Aí começa a discutir, eu e o pastor, imagina eu e o pastor discutindo, não, mas isso não acontece. Mas aí o pastor começa a falar, não, você está errado, eu tenho para você uma prova de que você está errado. Aí eu falo, não, eu estou certo. Por que eu estou certo? Porque eu vivo da palavra. O negócio, continuando, que os escribas e os fariseus, eles eram autoridades, mas não viviam a palavra. Se eles não viviam a palavra, eles nem podiam falar da palavra. Eles amavam títulos, honras e status religiosos. Amavam estar nas primeiras cadeiras para ser aplaudidos pelo povo, mas não viviam da palavra. Agora eu te pergunto, do que adianta você, vamos supor, ser considerado crente, se você fala que é crente e não vive da palavra? Se você não vive da palavra. Então Jesus, no versículo 8, após ele falar, ensinar os fariseus que eles estão errados, ele continua. Jesus é maravilhoso, né? Como pode? Então, já no versículo 8, Jesus fala o seguinte: não sejam chamados de mestres, pois somente há um mestre, pois somente há um Senhor, pois somente há um Pai. O que Jesus está falando para a gente: não sejam como escribas e fariseus, não vivam do falso evangelho, não vivam do falso evangelho, o evangelho de fariseus. Porque o Senhor, Ele quer algo muito maior sobre nossa vida, mas a verdade é que a gente negligencia Ele todos os dias, a gente nega Ele, e a gente não quer se sacrificar, e ainda quer ser usado. Como que eu quero ser usado se eu prego a palavra e não vivo da palavra? Como eu quero ser cheio, como eu quero que abra uma porta sobre a minha vida e eu não sou dizimista e ofertante? Como eu quero que o Senhor abra algo dos céus, algo impossível, mas eu não vivo a palavra, eu não coloco em prática a palavra, eu não falo da palavra para o irmão, eu vou em ambientes que não são propícios a crescimento, eu faço parte de amigos que não façam, oh meu Deus, agora caiu a palavra, ó. Então assim, eu ando com amigos que toda hora me influenciam errado. Vocês sabem, eu já tive amigos que queriam beber, que queriam que eu fosse, mas eu falasse que não. Acho que todo mundo já teve um amigo assim, mas que ele continua te chamando. E deixa eu te perguntar, por que você não continua chamando ele para a igreja? Se ele insiste tanto, por que você não pode insistir? Se você diz que é evangélico, que você é crente, mas não vive da palavra, você é um hipócrita. Opa, foi. Então é isso que Jesus continua nos ensinando. Não sejam como os mestres da lei, não sejam como os fariseus, pois eles erraram e deixaram orgulho acima de mim. Não deixe com que o seu amigo da infância, da faculdade, tanto faz, a pessoa no qual você convive, te influencia o errado. A verdade é que o Senhor tem algo tão grande na nossa vida, e a gente é tão minúsculo, que a gente não consegue nem perceber o que Ele quer para a nossa vida. Eu mesmo dei o meu testemunho. Você acha que eu não tenho autoridade para estar falando isso?
Eu reconheço que eu não sou ninguém perante a presença do Senhor, mas eu quero ser uma ferramenta do Senhor. Eu quero que eu diminua e que Ele cresça. Eu quero que o Senhor abra oportunidades para os nossos irmãos, mas os nossos irmãos não querem aprender o verdadeiro evangelho. Os nossos irmãos não querem se sacrificar, eles não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra e ainda querem que sejam usados. Para a gente finalizar, como eu falei, seria bem rápido. É uma palavra bem clara, bem clara. Só que é algo tão básico que nem as pessoas hoje como podemos dizer, se sacrificam para estar lendo a palavra e buscando e mergulhar na palavra. A verdade é essa. A verdade que a gente quer o comodismo. A verdade que a gente quer, vamos ganhar na Mega Sena, ganhar 1001 funções, mas a gente não quer. Não se sacrifica quando jejua, quando lê a Bíblia e ainda quer usado, que abre uma oportunidade, e ainda quer que Deus faça o impossível. Aí é fácil. É fácil. É mais fácil eu ir para o mundo. Na verdade você já está sendo mundo e não percebe. Porque não cai na cabeça que você, para ser um cristão de verdade, tem que viver a palavra. A verdade é que tem que subir uma pessoa para falar o básico para as pessoas, para entender que precisa ler a Bíblia, que precisa ler, que precisa jejuar, precisa orar, joelho no chão. Então, eu quero trazer uma frase de reflexão para vocês. Pense nessa frase. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo esforço e não pelo seu título. Jesus já nos ensina a ser servo e não ser mestre. Agora eu te pergunto, você tem sido mestre? Você tem sido servo? Você tem sido hipócrita? O que está acontecendo na sua vida? Você não precisa falar para mim. Eu não quero saber de sua vida, não. O que eu estou falando para vocês é a verdade. E ainda muita gente negligencia a verdade. A verdade é que eu sou somente uma ferramenta. E que nem eu falei, eu tenho que falar o básico. O Senhor tem que me usar para falar o básico, porque muita gente não lê a Bíblia. Muita gente não ora, não jejua. Então pense, quem você tem sido na palavra do Senhor? Você tem sido como os fariseus? Você pode até não ser dos fariseus, mas pode ter sido os escribas, que entende da palavra também, mas também não vive. Que pode ter sido até ser um mestre, um doutor, um médico, saber de tudo e não viver. Deixa eu falar uma coisa. A palavra do Senhor, se você fala da palavra e não vive, é somente um discurso. Essa é a verdade. Agora, quando você aprende a pregar a palavra, a viver da palavra, aí você entende que o Senhor começa a abrir uns propósitos sobre sua vida. Aí você consegue contemplar que as bênçãos começam a descer sobre sua vida. Você acha que eu estou errado? Faz um teste. Eu te desafio. Eu já me desafiei várias vezes. Você tem coragem de se desafiar? Você tem coragem de bater no seu peito e falar assim, ó, eu sou cristão, eu acredito no Senhor, eu sou servo, então se coloca à prova. Então, gente, eu sei que é uma palavra bem para doer mesmo, mas é o que o Senhor colocou no meu coração há muitos dias. E eu falo por mim, que eu tenho autoridade para falar, eu mesmo negligenciei de estar falando a palavra do Senhor. E o que eu estou falando é que eu não sou diferente de você. A gente somos irmãos. A verdade é que você ainda tem a oportunidade de você ser melhor amanhã. Temos a oportunidade de sermos melhor amanhã. Então vamos nos posicionar como homens
e mulheres do Senhor. Amém?